Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 2, versículos 1 ao 10. Provérbios, capítulo 2, versículos 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo. Como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar na presença do nosso Deus, agora em oração. É hora de falar com Deus, é hora de ouvir ao Senhor. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos no dia de hoje na Tua presença, ávidos para ouvir a Tua palavra, para aprender, ó Senhor, os Teus ensinamentos, para que a gente venha a guardar no coração a sabedoria divina, para não pecar contra Ti e nem contra o nosso próximo. Para viver uma vida com jornada feliz. Para viver uma vida que Te agrada totalmente. Nos ensina, ó Deus, a Tua palavra. Que o nosso coração esteja aberto para receber a santidade, a pureza da Tua palavra. Ó Senhor, neste momento agora de súplica, volto a Te pedir pela paz no mundo, pela paz entre as nações. Ó meu Deus, o Senhor controla todas as coisas. O Senhor intervém na história da humanidade. E por isso, eu Te peço, promove a paz entre as nações. Porque a paz entre as nações nos dará também, Senhor, a paz, o descanso,
em ti. É assim, meu Deus, que eu oro com fé, no nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Hoje, o tema da nossa pregação tem como título a lídima inteligência divina. Vou então repetir o tema do culto de hoje. A lídima inteligência divina. O autor do livro de Provérbios, neste texto lido, manifesta a visão divina sobre a sabedoria. Quanto ao seu uso na vida de um ser humano, considerando um relacionamento saudável com a divindade. É notória que 4 situações condicionais são postas para se encontrar a sabedoria de Deus. A saber, em primeiro lugar, aceitar a palavra de Deus, ou seja, crer na palavra de Deus. Guardar no coração seus mandamentos, ou seja, a prática da palavra de Deus. Buscar e ouvir a sabedoria divina, ou seja, procurar e ficar atento à voz de Deus. E por último, inclinar o coração e clamar por discernimento, ou seja, compreender os ensinos divinos. Isto foi posto no texto base, do versículo 1 ao versículo 4, lido. E vou ler novamente para que a gente venha a fixar quais são as 4 situações condicionais para se encontrar a sabedoria de Deus, a sabedoria divina. Diz assim a palavra: meu filho, se você aceitar as minhas palavras, número 1, guardar no coração os meus mandamentos, segunda situação, der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, estas são as condições ou as condicionais para a busca da sabedoria, para se achar a sabedoria divina. Estas práticas delineadas que eu falei no texto do sermão agora, caracteriza o ser sábio ou ter sabedoria, pois se assim agirmos ou alguém agir, esta pessoa temerá a Deus. E este temor não é um temor relacionado a medo, mas à obediência, à reverência e o respeito à pessoa de Deus. E neste ponto, achará conhecimento aprofundado de Deus, ou seja, encontrará, como diz o tema da nossa pregação de hoje, a lídima inteligência divina. Parece ser um nome difícil de significado, mas lídima quer dizer a genuína, a verdadeira inteligência divina. Fica claro no texto lido que a verdadeira sabedoria tem como fonte a pessoa de Deus. E é do Senhor que procede o conhecimento e o discernimento. Diz o texto. A sabedoria divina proporciona ao ser humano em sua vida o bom senso e o discernimento para ser
guardado e protegido por Deus. Proporciona o entendimento do que é justo, do que é direito, do que é certo. Proporciona o aprendizado do caminho do bem. E assim, o conhecimento de Deus será agradável à alma do ser humano. Portanto, a sabedoria divina, ela é benéfica, ela é saudável ao ser humano. E, portanto, nós temos que buscar esta sabedoria divina, a sabedoria de Deus. Mas a gente pode agora perguntar, objetivamente, o que é a sabedoria? Objetivamente, o que é a sabedoria? A sabedoria é a aplicação prática do conhecimento diante de uma circunstância compreendida de forma perfeita e real, onde a ação do conhecimento empreendido de modo prudente e inteligente manifesta a resolução das coisas sabiamente. Então, quando eu detenho um conhecimento de um determinado assunto e faço a aplicação deste conhecimento diante de uma circunstância em que eu compreendi de forma real e perfeita, e assim terei a solução daquela situação, daquele problema, então eu apliquei o conhecimento e estarei exercendo uma sabedoria. Que bonito, que prazeroso, que regozijo, que alegria uma pessoa, um ser humano pode ter do que aplicar sabedoria divina em sua vida, em tudo o que faz, em tudo o que pensa. E é neste contexto que nós vamos falar das fontes da sabedoria. Porque além da sabedoria divina, nós temos outra tipologia, ou outras tipologias de sabedoria. E é importante que nós saibamos, para que não venhamos então a ser, vamos dizer assim, entrelaçados pelas sabedorias que são maléficas, entre aspas. Tiago, capítulo 3, na carta de Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18, diz assim a palavra do Senhor: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que eu demonstre pelo seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam um coração, presta atenção, esta porção do texto agora. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena. Não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos,
imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. E, portanto, aqui Tiago, ele coloca pelo menos 2 tipos de sabedoria com as suas respectivas características, que é o que nós vamos ver agora, o conceito de cada uma. E ele vai falar da sabedoria divina quando diz que é um dom de Deus, vamos dizer assim, em termos de conceito, que é um dom de Deus dado ao homem para perfeita e real compreensão das coisas e ocorrências do mundo material ou natural, e sobretudo no mundo espiritual, de forma que seja aplicado corretamente o conhecimento, visando o equilíbrio resolutivo de qualquer questão nestes espectros dimensionais. Portanto, a sabedoria divina, ela é um dom que Deus dá ao ser humano, que busca esta sabedoria. Este ser humano passa a ter uma visão dimensional ampla, em 2 dimensões, uma natural e outra sobrenatural, uma material e outra espiritual. Ele começa a enxergar esses 2 mundos e aplica corretamente este conhecimento que Deus dá, que vem da sua palavra, da palavra de Deus, da revelação de Deus a este ser humano. E isto tem como objetivo o equilíbrio resolutivo de qualquer questão que se venha a viver, tanto no mundo natural como no mundo espiritual. Esta é a sabedoria divina que nós temos que buscar. Digo, porém, que, na realidade, todo ser humano tem que buscar esta sabedoria divina para viver vida abundante, para viver vida feliz, para viver uma vida saudável nestes 2 mundos, o natural e o espiritual. Mas existe também uma sabedoria humana. E a sabedoria humana também é um dom de Deus. Sim, dada ao homem para que ele compreenda as coisas e ocorrências no mundo natural, fruto de sua inteligência, que é dada por Deus, aliada à capacidade de observação, de descobertas, de experimentos, de vivências, se apoiando quase sempre na razão e subjetividade humana. E por isso, essa sabedoria humana ela é falível, porque a sua base está no conhecimento horizontal do mundo natural. E, por vezes, essa sabedoria humana está fora da vontade de Deus. Então, observe que a sabedoria humana, ela é um dom de Deus, mas ela se restringe a uma dimensão natural, que se aplica corretamente, mas também pode ocorrer problemas nesta aplicação. Então, uma pessoa que vai estudar os princípios, conceitos da engenharia, ele, após determinados de um número de anos estudando, ele então recebe o seu diploma de engenheiro. E agora ele está com os conceitos, princípios e o conhecimento para aplicar estes princípios, conceitos e conhecimento da engenharia na sua vida natural. Esta é a sabedoria humana. Mas temos uma outra sabedoria, esta maléfica.
E desta nós temos que nos afastar, não deixar que ela habite a nossa mente, o nosso ser. É a sabedoria maligna. E Tiago falou que esta sabedoria é cheia de inveja, de amargura. E, portanto, é a falsa sabedoria. Essa sabedoria maligna, nós vamos colocar sabedoria entre aspas. Porque é a falsa sabedoria, induzida e engendrada nos porões do inferno. Também, muitas vezes, ela é engenhosa, cujo agente hospedeiro é o homem, dominado pelo pecado, ao aplicar esta falsa sabedoria, visa matar, roubar e destruir vidas. Porque esta é a atividade e objetivo de Satanás: matar, roubar e destruir vidas. A conduta moral, ética, social e espiritual de um homem com relação a Deus e aos seus pares determina se o seu caráter é formado predominantemente pela sabedoria humana ou sabedoria maligna, ou, entre aspas, sabedoria, ou melhor dizendo, entre aspas, sabedoria maligna ou sabedoria divina. A postura e os procedimentos adotados por um ser humano na prática, em qualquer dimensão, seja ela espiritual, seja ela natural, social, biológica, o que for, prova a origem de sua sabedoria. E qual é a sabedoria que você detém neste momento? Sei que, com certeza, a sabedoria humana está em seu ser. Porque ela é fruto das suas experiências, das suas vivências, do seu aprendizado na vida, na aprendizagem pedagógica, enfim, na forma de viver. E a sabedoria divina? Você já procurou? Você já buscou esta sabedoria? E, portanto, Tiago ainda diz no capítulo 1 agora, no capítulo 1, versículos 5 ao 6, ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E, portanto, aqui nós temos um aconselhamento de Tiago para que a gente peça a Deus a sabedoria divina, e Ele vai conceder esta sabedoria a nós, e que não venhamos a pedir a sabedoria divina ao nosso ser com dúvidas, sem fé. Mas eu quero te dar uma notícia ainda mais ampla no sentido da sua vida espiritual. Talvez hoje você esteja só a exercer esta sabedoria humana. Longe você deve estar da sabedoria maligna, que tem sentimento de inveja, de amargura, de querer matar, roubar e destruir as pessoas. Esta nem se cogita que você venha a vivenciar esta falsa sabedoria maligna.
Mas a sabedoria humana certamente existe em você. Mas é preciso que você busque a sabedoria divina. E, aparentemente, talvez a gente esteja aqui a julgar ou a pensar que esta sabedoria divina, ela é abstrata. E não é, ela é concreta, ela é materializada, porque a palavra de Deus vai dizer agora para nós que Cristo, presta atenção, Cristo é a sabedoria, é a verdadeira sabedoria divina. É Cristo, como diz o tema da nossa pregação, é a lídima da inteligência divina, é a genuína inteligência divina, é a verdadeira inteligência divina. Cristo é a verdadeira sabedoria divina. Então presta atenção agora neste texto bíblico que eu vou ler agora para você e para mim também, provando que Cristo é a verdadeira sabedoria divina. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17 ao 24, diz assim a palavra do Senhor. Pois Cristo, aqui é o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. A pregação com sabedoria humana esvazia a cruz de Cristo. O efeito desta cruz, a importância desta cruz. Vou repetir. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Presta atenção agora o que o apóstolo Paulo diz. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Aí está a lídima inteligência divina, a sabedoria divina. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Então busque a Cristo. Entregue a sua vida a Jesus. E assim você estará buscando, procurando a sabedoria divina. Versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Sabedoria humana. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Quem somos nós para questionar Jesus, questionar Deus, duvidar da divindade, do plano de salvação, de vida eterna em Jesus? Quem somos nós? É o que diz aqui. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Versículo 22. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos
procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Presta atenção agora, no versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, a sabedoria divina. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Preste atenção agora. Cristo veio a este mundo para nos libertar do poder da condenação eterna, através de seu sacrifício na cruz do Calvário. Pois o sangue de Jesus é que nos purifica de todos os nossos pecados. Cristo foi crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia de sua morte, ressuscitou pelo poder de Deus para vencer a morte e assim nos conceder a vida eterna. Creia nisto, porque esta é a lídima inteligência divina, a genuína inteligência divina, a verdadeira sabedoria divina. E, portanto, entrega a tua vida a Jesus. Quero então agora terminar dizendo para vocês que, ou para você em especial, particularmente, que você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje. Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje. Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Vamos agora realizar a oração final, agradecendo ao Senhor por esta palavra maravilhosa, em que diz que Cristo é a sabedoria e o poder de Deus. É a lídima inteligência divina. Só Ele, somente Ele. Entrega a tua vida a Jesus. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, é no nome do Teu Filho amado que nós agora elevamos ao Teu trono esta oração. E te pedimos, ó Deus, a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que é pura, santa, agradável, de conhecimento pleno. A sabedoria em que, sendo aplicada, nos livra dos males do pecado. Nos concede vida eterna. Nos livra da condenação eterna. Com a sabedoria divina, ó Deus, nós vamos compreender tudo que o Senhor falar. Ao abrirmos a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, seremos iluminados pelo Teu Espírito, Senhor, para compreender perfeitamente o conhecimento de Deus e aplicar na nossa vida, na nossa relação vertical contigo, na nossa relação horizontal com o nosso próximo e na nossa relação de profundidade conosco mesmo.
Cristo é a sabedoria divina. É isto que foi plantado no meu coração. E creio que foi plantado também no coração de quem ouviu esta mensagem de hoje. Vinda diretamente do trono da tua graça. Para as pessoas, ó Deus, que resolveram neste momento entregar suas respectivas vidas a Jesus. Que o Senhor venha a inscrever o nome de cada uma, no livro da vida. O livro que registra todos aqueles que vão habitar nos céus eternamente. Outros e outras ainda estão céticos ou céticas quanto à mensagem pregada no dia de hoje. Mas o teu Espírito, ó Senhor, convence do pecado, da justiça e do juízo. E que estas pessoas venham a meditar e entender que não existe outro Deus. E que não há, Senhor, salvação a não ser em Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo. Que foi um sacrifício puro e santo, porque ele não tem pecado, na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, nos conceder então a vida eterna. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória a Deus. Terminamos então o nosso culto racional, Palavra do Senhor. Como sempre faço, quero lembrar que a minha missão, a sua missão, a nossa missão é pregar o Evangelho de Cristo para a salvação da humanidade. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.